Senta que lá vem a história. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu sou aluna de graduação de História na PUC São Paulo e eu comecei esse canal, hoje é o primeiro vídeo, para divulgar minhas aulas particulares e divulgar um pouco da história também, falar um pouquinho sobre história, como as coisas são, para te ajudar, não como as coisas são, mas como a gente estuda história. E te ajudar a estudar para vestibular, provas ou por curiosidades gerais. Espero que vocês tenham visto no começo do vídeo o mapinha mental que eu fiz. E se você não viu, volta lá e tira um print, porque eu vou deixar disponível também aqui no Linktree que eu criei, que tem tanto o contato para aula particular, que é o meu Instagram, como um canal no YouTube e os materiais de aula. Então, vamos começar. Hoje o tema é revolta da vacina. E o tema da revolta da vacina, ele tá meio que em alta, assim, de comparação, por conta da vacina do Covid, né? Principalmente por conta dos escândalos com as vacinas do governo Bolsonaro. Então, mas é importante a gente lembrar que são coisas muito diferentes e que são de tempos diferentes e que as pessoas relacionam diferente com a ciência de maneiras de épocas diferentes. Bom, a revolta da vacina vai acontecer do dia 10 ao dia 18 de novembro de 1904, que vai ser causado por uma lei que vai ser passada, né, e publicada no dia 9, sobre a obrigatoriedade da... Qual que é o nome, gente? Da vacinação para a varíola. E isso vai acontecer pelas experiências positivistas na saúde pública e nos militares, principalmente, que formavam o governo, pelo simples fato de que o positivismo acredita que a ordem do lema é: espere um momento, vamos pegar o lema. Bom, o lema é amor por princípio, ordem por base e progresso por consequência? Gente, esse lema é meio difícil. E progresso por fim. Então, o que o Augusto Comte, que é o principal autor do positivismo, vai querer dizer com isso? Ele vai querer dizer que é necessário ter ordem para ter progresso, e que a gente tem na bandeira. A bandeira do Brasil, ela tem origem positivista, principalmente porque é a primeira república, né, a república liberal, como a gente chama, ou oligárquica, alguns, garca, poder, então poder de alguns. Ela vai ter influências positivistas, principalmente por conta da Academia das Agulhas Negras, que vai ter uma grande influência positivista de um cara chamado Benjamin. Vamos fazer a pesquisa do homem, gente. Benjamin Positivismo. Benjamin Constant. Ele era um professor da Faculdade de Agulhas Negras, né? Então ele tinha muita influência, então ele começou a repassar as ideias do positivismo e que se tornou muito comum no meio militar. Com a proclamação da República, você vai ter dois governos militares, que vão ser o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que a gente vai chamar de República de Espada, na verdade. Depois a gente vai ter os civis que vão entrar no poder. Durante a revolta da vacina, o presidente era o Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves, mais o Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, eles começaram a ter ideias de modernizar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do estado, é muito importante falar, a capital do país. E eles se inspiravam em Paris. Paris, no começo do século XX, era a cidade mais conceituada, mais elegante, moderna e do progresso.
Então, a ideia era alargar as avenidas para os carros e para o progresso. As casas deviam ser muito limpas, a elite com roupas francesas. E a grande questão é que é o seguinte: o centro do Rio de Janeiro ele era formado por cortiços. Muitos dos casarões da época da República não, do Império foram tomados por pessoas que moravam lá e alugavam quartinhos. Então, alguém tomava o lugar, alugava os quartinhos para outras pessoas. E aí nasceram os cortiços. Os cortiços, eles. Viu de professor, gente, falando? Hidrate-se, meninas, hidrate-se. Então, o que vai acontecer? Como havia uma grande quantidade de cortiços nas avenidas centrais, principalmente na Avenida Central do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é onde é a Avenida da Getúlio Vargas hoje em dia, mas eu vou confirmar, aguarde só um momento, vai aparecer o insert na tela. Então, na Avenida Central, né, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco, como disse o insert, obrigada FGV pelo site maravilhoso. Gente, sério, de verdade, entrem nas coisas da FGV que tem umas coisas muito legais, assim, de documentação, de arquivo, cursos gratuitos, dicas importantes. Então, vai ter os bota-baixos, os cortiços vão ser destruídos. E as pessoas que moravam lá, que eram majoritariamente pobres, por morar em cortiços, e pessoas, assim, marginalizadas, como, por exemplo, pessoas negras, às vezes prostitutas, ou imigrantes que não tinham conseguido se ajeitar muito bem. Então, essas pessoas. Isso é muito. É possível ver isso no livro do Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Eu acho muito legal, se você tiver interesse sobre a revolta da vacina, ler o livro do Cortiço, porque é muito interessante ver como funcionava um cortiço, levando em consideração que o Aloysio de Azevedo foi morar num cortiço para poder escrever esse livro, então é bem interessante. E essas pessoas elas vão ser expulsas do Rio de Janeiro, da parte central do Rio de Janeiro, para a construção da Champs-Élysées, a avenida, que era uma avenida francesa muito famosa, eu acho que eu devo ter pronunciado errado, para a construção da Avenida Central. E com isso, essas pessoas elas vão ter que arrumar outros lugares. Então elas vão começar em direção aos morros, ou às partes periféricas da cidade, onde não tem muito acesso. E essas pessoas elas já vão começar a ter uma relação muito conflituosa com o Estado, porque o Estado acabou de tirar eles dali a pontapé. E com o surgimento da política de obrigatoriedade da vacinação, as pessoas vão começar a ter muito medo e muita revolta em relação a isso. Porque as pessoas mais pobres acreditavam que elas iam morrer pela vacina. Principalmente porque, quando a gente fala de. Bom, principalmente quando a gente fala da ciência no século XIX, no século XX, a gente vai ter dois mundos muito diferentes. Um mundo onde as pessoas têm um acesso à informação, principalmente na parte de elite. Essas pessoas elas vão ter até uma curiosidade, uma tentativa de desenvolvimento científico, mas mesmo assim uma parte apenas, uma outra parte muito conservadora, apegada às ideias antigas e apegada, por exemplo, a ideias muito populares, assim, ideias de que às vezes as rezas seriam melhor, uma confiança muito grande na igreja. Ainda a igreja, apesar de ela ter perdido um espaço muito grande, ela ainda representa uma coisa importante no imaginário popular brasileiro. E você vai ter uma população pobre que vai ser muito apegada aos curandeiros, às mães de santo, que vão acreditar muito mais nisso e vão ter essa proximidade. Quando você tem a proclamação de que você vai ter uma vacinação obrigatória e as pessoas vão ouvir no jornal, ouvir o que acontece. A maioria da população ela é analfabeta. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão ler o jornal. Então, por exemplo, tem uma pessoa que sabe ler. Aí aquela pessoa vai pegar o jornal e vai começar. No dia 9 de novembro de 1904, é declarada que a lei obriga a vacinação. E as pessoas vão ouvir. E com isso, o grande questão é que as pessoas vão descobrir que na vacina tem um vírus. Elas vão falar assim, ferrou-se, vamos matar.
Vão me tacar esse vírus em mim, ferrou. E como a vacinação era obrigatória, a polícia iria junto. Então, iria um agente da saúde pública, do departamento, né, de saúde pública, sanitarismo, tudo, que era controlado pelo Oswaldo Cruz, e iria um agente da polícia. Então, se você não quisesse tomar a vacina, você seria pego à força. As mulheres teriam, tipo, levantariam a roupa, né, do braço e tomariam a vacina. O que vai acontecer? Também vão ter questões morais nesse ponto. Porque, não sei se vocês já leram o Dom Casmurro, mas o Dom Casmurro, tem uma cena que o Bentinho proíbe a Capitu de ir de roupa de manga curta. Porque onde já se viu uma mulher casada mostrar os braços. Os braços, por conta dessa questão da indumentária. Indumentária são os trajes, gente. Ser muito fechado, as partes que a gente consideraria sexuais, elas vão ser mais abrangentes do que a gente tem hoje, que são seios, normalmente, e pepeca, essas coisas assim do tipo. E aí, o que vai acontecer? Eu li essa parte do Dom Casmurro no livro do Tchevchenko, que eu vou deixar aqui embaixo o PDF, se você se interessar pela obra. Então, o que vai acabar acontecendo é que as pessoas, elas vão entrar em pânico. Como assim? Alguém vai colocar um vírus em mim, alguma coisa que causa doença, vai vir na minha casa, vai invadir a minha casa, vai me vacinar à força, vai me deixar exposta. Então, isso vai gerar uma revolta tão grande, junto com o Pereira Passos, com o seu bota abaixo, a ideias higienistas de branqueamento social, a questão da miscigenação, das pessoas, população negra ser escorraçada e não contratada, e aumentar a quantidade de pessoas que são chamadas de vagabundos pela polícia. Vocês também já leram o Memórias de um Sargento de Milícia, que tem o Vidigal, né, que é o policial, tá? E o Leonardinho é considerado um vagabundo, porque ele não faz nada. Então, se a gente pegar, obviamente que o Sargento de Milícias é mais para um período de império. Se a gente passar, a gente vai perceber que o Sargento de Milícia é bem isso, sabe? A polícia vai começar a ficar mais em cima de quem não faz nada, em tese. Então, quando a gente vê isso, vai haver uma grande... É como se fosse você fazer pipoca. Tipo, você colocou o milho e ligou o fogo. Isso aqui vai esquentando, uma hora vai pipocar as coisas. Então, as pessoas começaram a se rebelar. Então, fizeram barricadas nas ruas, começaram a quebrar tudo, virar bonde, não sei o quê. E aí, com isso, o governo federal tem que voltar atrás e desobriga a obrigatoriedade da vacina. Mas mesmo assim, o planejamento de saneamento básico do Oswaldo Cruz, eu falo Oswaldo de Andrade, e do Rodrigues Alves vai acontecer de outra maneira, através de outras maneiras. Então, o que vai acontecer? Se a gente parar para pensar, a reforma da vacina ela é muito próxima a uma ideia de... Como é que se fala? Uma ideia da vacinação aqui no Brasil, com todo o negacionismo, né? Do negacionismo, das questões da vacinação, né? Tudo. Mas é um ponto muito importante sobre a diferenciação entre a revolta da vacina e, hoje em dia, o caso da vacina do Covid, é a quantidade de informação possível e em aberto. Durante o período da revolta da vacina, a maioria das pessoas era analfabeta, as pessoas não sabiam ler, e não havia escola pública para as pessoas irem estudar, para, por exemplo, os pais não souberem, mas os filhos foram na escola e aprenderam que a vacina ela é um vírus inativo, normalmente, né? Ela é um vírus inativo que o seu corpo vai pegar e vai falar assim, olha, agora eu sei como reconhecer você, vai produzir anticorpos. O que vai acabar acontecendo é que a vacinação também é uma tecnologia muito nova nesse período. Então, as pessoas têm muita desconfiança. O próprio Rui Barbosa, eu vou colocar um insertzinho da fala do Rui Barbosa, mas ele fala que ele não confiava na vacina. E o Rui Barbosa era considerado uma pessoa de altíssimo intelecto. Então, para você ver como é uma ciência, é uma coisa nova e as pessoas tinham medo daquilo.
Já hoje em dia, no governo Bolsonaro, o que vai acontecer é o descrédito da ciência, que é uma ciência consolidada, a vacinação é uma coisa consolidada. Se a gente para pensar, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, o SUS, a vacina é de graça, o SUS vai em lugares onde não se chega, em hospitais particulares, coisas do tipo, mas a gente vai ter a descrédito da vacina por conta de causas políticas e também de escândalos de corrupções, como a CPI da Covid mostrou. Então, eu vou colocar um insert aqui do Rui Barbosa e aí eu vou falar para vocês por que como é que foi essa ideia do processo dessa lei. Mas eu vou falar. Essa lei ela vai ser aprovada no Congresso Nacional, né? Mas ele vai ter muita oposição, principalmente da ala mais liberal, que vai dizer que as pessoas deviam ter escolha de tomar a vacina. Que era um absurdo você criar uma obrigatoriedade. Muito parecido com hoje em dia, mas com contextos diferentes, né? Uma questão mais de medo, principalmente porque a obrigatoriedade da vacina ela não vai ser através de sanções, mas sim de força policial. E isso não é uma ideia genial. Então, se a gente fosse pegar e resumir o problema da vacinação, a revolta da vacina, a revolta da vacina ela vai vir de uma tecnologia nova, juntamente com um problema muito sério de analfabetismo e de falta de informação e de força policial e de violência. Então, se a gente fosse resumir, eu acho que 3 palavras-chave da revolta da vacina é violência, informação e medo. Porque o que leva as pessoas a fazerem revoltas é o medo. Então, a revolta da vacina, ela tem esse contexto. E agora eu vou mostrar para vocês a frase do Rui Barbosa, que é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Bom, a frase do Rui Barbosa é a seguinte: não tem nome na categoria dos crimes do poder, a temeridade, a violência, a tirania a que ele se aventura, expondo-se voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar, com a introdução no meu sangue de um vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor de moléstia ou da morte. Então, o que vai acontecer é que, como as pessoas não entendem muito bem o quesito de que é um vírus atenuado, que aquele vírus não iria causar a doença, as pessoas têm muito medo daquilo. Até o Rui Barbosa, que era um grande intelectual, tem essas ideias e fala assim: meu Deus do céu, agora ferrou-se, vão me matar. Então, se a gente puder ver, a revolta da vacina ela foi exatamente isso. Ela foi uma reação do medo e também da desigualdade social. De pessoas que foram sempre marginalizadas e ignoradas e humilhadas e violentadas, que de repente chegam a um basta e se revoltam por motivo de uma vacinação. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu vídeo. Se ficou ruim, perdão. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixe um comentário de algum outro tema que você gostaria de saber. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o material aqui na descrição, os livros e tudo mais, tanto os livros que eu citei aqui, como os livros os sites que eu usei para, como é que eu posso dizer, para estudar para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e bye bye!